Oi pessoal, hoje vamos falar sobre física, eletricidade e magnetismo. Vai ter muita coisa legal, vamos falar sobre cargas, sobre a lei de Coulomb, então assiste aí, depois deixa um comentário, deixa seu like, assina o canal e eu vou ficar muito feliz. Na Grécia Antiga, Tales de Mileto observou que o âmbar, que é um tipo de uma resina amarelada, meio laranjada, se fosse friccionada, ela atraía coisas leves como, por exemplo, fios de cabelo. Mas a palavra elétrica só apareceu no ano de 1600, com um livro de William Gilbert, que falava dessa propriedade do âmbar. A palavra elétrica vem desta linda palavra grega aqui, essa palavra electron, e significa âmbar, em homenagem a essa resina amarelada que o Tales de Mileto já observava que atraía outros objetos leves. Vamos falar agora de cargas elétricas. As cargas podem ser positivas ou podem ser negativas. Esses dois termos, o positivo e o negativo, são termos escolhidos por Benjamin Franklin por serem termos opostos entre si. A maioria dos objetos possui o mesmo número de ambas as cargas, ou seja, possui o mesmo número de cargas positivas e de cargas negativas. E nesse caso a gente diz que esse objeto aqui é eletricamente neutro e a carga total do objeto é igual a zero. Agora, quando as cargas positivas têm valor diferente das cargas negativas, a gente diz que esses objetos estão carregados. E quando o objeto está carregado, ele exerce força sobre outros objetos. Agora eu vou falar de uma coisa muito séria, a lei de atração e repulsão. Quem nunca ouviu falar que os opostos se atraem? Para falar disso, eu vou utilizar esta linda imagem deste lindo coelho de duas cabeças. É meio palhaçada, tá, que eu tô fazendo aqui. Esse coelho, ele é meu coelho, tá? Mas eu acho que ele é fundamental para explicar essa história. Inclusive, o nome deste coelho é Coulomb e ele serve muito bem para explicar a lei de Coulomb, que a gente vai ver em breve. E vocês vão entender o que acontece. Como que a gente explica, então, a lei de atração e repulsão? Cargas com o mesmo sinal se repelem, elas se afastam. Então, pode ser positivo ou pode ser negativo. É o mesmo sinal? Vão se afastar. E cargas de sinais diferentes se aproximam. Então, tem sinais diferentes, eles vão se aproximar. Pensa bem, olha só, se o coelho aqui, vamos fingir que isso aqui é o pensamento deles. Cada cabecinha tem um pensamento diferente aqui. Então, essa cabeça pensa, por exemplo, em música. Essa cabeça aqui pensa, por exemplo, em esportes. Essa cabeça vai falar, puxa, que legal, gostei muito de esportes, nossa, que legal, estou muito feliz, gostei de ter aprendido isso. E essa cabeça vai pensar, puxa, que legal aquilo que você está pensando, estou aprendendo muito, gostei muito. Então, eles vão ficar felizes que estão aprendendo coisas diferentes e vão se aproximar. Eles vão ficar contentes, nossa, estou aprendendo uma coisa nova, olha só, tá? E vão ficar amiguinhos, vão ficar conversando ali muito tempo, vão se aproximar. Agora vamos supor que cada uma das cabeças pense a mesma coisa. Esse aqui pensou em música, esse aqui pensou em música também. Ah, eu gosto de um certo estilo de música, esse aqui também gosta. Aí ele vai falar, puxa, que conversa chata, nossa, não sai da mesma coisa. Esse aqui também vai falar, nossa, eu tô entediado aqui. Sabe, a coisa fica sempre igual, então não dá assunto, né? Ele vai falar, ah, eu gosto de comer banana. Esse coelhinho vai falar assim, ah, eu também gosto de comer banana. Sabe, acabou o assunto ali, não tem o que falar. Então o que acontece? Eles vão ficar com sono, vai dormir, cada cabeça vai cair para um lado diferente, vai dormir, eles vão se afastar porque eles não têm assunto. Claro, isso que eu tô falando, gente, é palhaçada, tá? Mas serve para você entender mais ou menos a lei da atração e repulsão, tá? Só para você fixar, tá? Sinais iguais se afastam e sinais diferentes se juntam, se atraem. Então, se aqui os dois tivessem um sinal positivo, ou se, por exemplo, ambos tivessem um sinal negativo, eles se afastariam. Mas como é que a gente verifica a lei de atração e repulsão na vida real? Vamos fazer um experimento. Vamos fingir que essa coisa azul aqui é um bastão de vidro que está pendurado por um fio, ou seja, ele está isolado eletricamente. A gente pega seda
e a gente esfrega, 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 esfrega a seda nesse bastão. Com isso, esse bastão ficou eletricamente carregado. Aí a gente pega um outro bastão de vidro e aproxima desse primeiro bastão para ver o que acontece. Olha só o que acontece, esse bastão aqui se afastou do outro bastão que a gente colocou perto dele. Por quê? Porque os dois bastões estão com cargas do mesmo tipo. Agora a gente vai pegar esse mesmo bastão aqui e vai aproximar ele a um outro bastão. Dessa vez a gente vai pegar um bastão de plástico, não é mais de vidro, e a gente vai friccionar lã nele, a gente vai esfregar ele na lã. E o que acontece agora? Olha só o que aconteceu, os bastões agora se atraem, porque esses bastões possuem cargas diferentes. Então um deles vai ter carga positiva e o outro vai ter carga negativa, e as cargas diferentes se atraem. Dependendo da capacidade dos materiais moverem cargas elétricas em seu interior, eles se classificam em condutores e isolantes. Existem também os semicondutores, os supercondutores, mas no momento aqui vamos focar nesses dois aqui, que são os condutores e os isolantes. Exemplos de condutores, por exemplo, são metais, carbono, corpos úmidos. E exemplos de isolantes, que também são chamados de dielétricos, são o vidro, a borracha, madeira seca, plásticos, água destilada. E lembrando que fatores como a temperatura e a umidade influenciam na qualidade da condução ou do isolamento. Vamos fazer então um experimento. Como eliminamos o excesso de cargas através da condutividade elétrica? Vamos supor que isso aqui seja um pedaço de cobre. Se a gente pegar e esfregar aqui um pedaço de lã nesse cobre, vai esfrega, 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 as cargas vão se transferir da lã para o cobre. Mas nesse caso aqui eu tô falando de um pedaço de cobre que ele tá isolado, tá? Então ele tá pendurado por um fio, ele tá, sei lá, ele tá num ambiente que ele tá isolado eletricamente. Vamos supor agora que eu seja essa pessoa super linda, bem desenhada, com esse corpo incrível, e eu tenho aqui na minha mão um pedaço de cobre. E eu vou lá, eu vou esfregar a lã nesse cobre, que esfrego, 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 fricciono a lã no cobre. O que vai acontecer? Olha só, gente, eu tô segurando uma torneira aqui, ó, tá? Bom, eu friccionei a lã no cobre, essa carga vai passar da lã pro cobre. Só que é o seguinte, agora o cobre está sendo segurado por mim. O ser humano é condutor. Então a carga que foi transferida da lã para o cobre vai ser transferida do cobre para mim e de mim vai ser transferida para a torneira, que vai transferir para a terra. Tanto eu como a torneira estamos ligados à terra e transferimos as cargas para a terra, porque o metal da torneira é um material condutor, o corpo humano é um material condutor. Sendo assim, a carga da lã passou para o cobre, mas tudo acabou indo para a terra e aqui esse cobre não ficou carregado, porque a carga passou e foi para a terra. Portanto, essa barra de cobre ficou neutra. Quando a gente tem um objeto que está ligado à terra por materiais condutores, a gente diz que esse objeto está aterrado. E a gente também chama o material de descarregado quando seu excesso de cargas for eliminado pela terra. Gente, agora vamos pensar no seguinte, eu estou gravando esse vídeo no ano de 2020, olha só que droga, é o ano que nós temos coronavírus, que é um bicho chato que está espalhando medo para a humanidade, é uma coisa horrível. Então vamos supor que eu esteja aqui gravando este vídeo e fazendo esse experimento aqui com uma máscara cobrindo o rosto para não pegar o coronavírus e não passar ele para ninguém, para proteger as pessoas. E vamos supor que eu também esteja aqui, ó, com luvas de proteção. E vamos supor que essas luvas sejam de borracha, material isolante, né? O que acontece então? A gente fricciona esta lã nesse pedaço de cobre, porém, agora neste caso, eu estou usando essa luva aqui, essa luva isolante, então a carga passa da lã para o cobre e do cobre essa carga não passa mais para mim. Por quê? Porque a luva isolou, então o cobre fica carregado.
porque essa carga não pode passar para mim, porque eu não sou mais, eu continuo sendo condutora, mas a luva é isolante e isolou aqui, não permitiu que essa carga passasse para mim. Vamos pensar agora num átomo. O átomo tem um núcleo. Esse núcleo tem prótons que possuem cargas positivas. Então, próton possui carga positiva, tá? Vamos fingir aqui que a gente tem dois prótons aí de cargas positivas. Ele também tem tipo nêutrons. O nêutron não tem carga nenhuma, tá? Então, eu vou fazer uma bolinha só para dizer que ele tá aí. E aí a gente vai ter perto desse núcleo girando ali em órbitas bem bonitas os elétrons que possuem sinal negativo, carga negativa. E a gente costuma ter o mesmo valor, tá? Tipo, tem dois prótons, tem dois elétrons. Que esse átomo seja eletricamente neutro. Quando o material é condutor, o elétron que está mais longe do núcleo, tá? Vamos fingir que esse elétron que está um pouquinho mais longe, esse que está mais perto, esse que está mais longe, ele pode se desprender, se movimentar e ir para outro lugar. Então ele pode ir para um outro átomo que perdeu elétrons. Se esse átomo perdeu aquele elétron, ele vai ficar positivamente carregado. Olha só, ele tem mais carga positiva do que negativa. Então ele está positivamente carregado. E assim ele se torna um íon positivo. Os elétrons móveis, que são aqueles que ficam indo de um lugar para o outro, como aquele ali que a gente estava falando agora, que já foi embora, são chamados de elétrons de condução. Então eles têm a carga negativa, claro que são elétrons, e aí os íons positivos ficam onde eles estavam. Quem se move é o elétron, tá? Então, quando a gente quer carregar um objeto com uma carga positiva, o que a gente faz? A gente tira a carga negativa, como a gente fez aqui, porque quem se move, quem se transfere é sempre a carga negativa. A gente não transfere uma carga positiva, tá? É sempre a carga negativa que vai de um lugar para o outro. Vamos supor agora que eu tenho aqui uma barra de cobre pendurada por um fio que não é condutor, ou seja, o cobre está isolado eletricamente. E aí eu aproximo do cobre uma barra de plástico com cargas negativas. Então a minha barra de cobre vai ser atraída para o plástico, porque os elétrons de condução do cobre, os elétrons são a carga negativa, eles vão para outra extremidade aqui, eles vão vir para cá, ó. Tá? Se eles estavam aqui, ó, eles vão vir para cá, os elétrons de condução, a carga negativa. Essa extremidade aqui vai ficar com a carga positiva, tá? Essa extremidade de cá vai ficar com a carga negativa e a de cá vai ficar com a carga positiva. E essa parte positiva vai ser atraída pela parte negativa aqui do plástico, porque essa atração da parte da carga positiva do cobre pela carga negativa do plástico vai ser mais forte do que a repulsão que tem aqui essa parte da carga negativa. Então, esse exemplo aqui, ele ilustra um conceito que se chama carga induzida. Apesar da barra de cobre que a gente tinha, ela era inicialmente neutra, ela teve as suas cargas positivas e negativas separadas porque foi aproximado um material carregado, aqui no caso estava carregado com as cargas negativas. Agora eu vou falar da parte que eu mais gosto, que é a lei de Coulomb. Esse nome super bonito para essa lei veio do nome do físico francês que se chama Charles-Augustin de Coulomb. E ele propôs essa linda lei no ano de 1785. Na minha opinião, a lei de Coulomb é a lei mais linda que existe. E por quê? Porque Coulomb é também o nome do meu lindo, infelizmente finado, coelho monocromático bicéfalo. Ou seja, é um coelho que, apesar de possuir apenas uma cor, ele possui duas cabeças. Então a lei de Coulomb ficou atrelada ao incrível legado desse famigerado coelho. E tem suas contribuições que vivem para sempre. Mas agora falando sério, para que serve a lei de Coulomb? Ela permite calcular a força eletrostática, ou seja, a força que faz com que a carga elétrica dos objetos gere atração ou repulsão. Como que a gente faz para desenhar os vetores correspondentes às forças? A gente desenha uma reta, coloca ali duas partículas, que aí a gente pode também utilizar o coelhinho Coulomb, nesse caso, que ele tem duas cabeças, funcionaria como duas partículas, olha só. Vamos fingir que aqui, se fosse cada uma das cabecinhas do coelhinho Coulomb,
Olha só que bonitinho, tá? Mas são duas partículas, olha só, podia ser as duas cabecinhas dele. Mas vamos deixar assim, porque você vai fazer isso aqui provavelmente na sua prova de física. Então, eu vou mostrar com o coelhinho e sem o coelhinho. E aí você sinaliza se a carga é positiva ou negativa. Olha só, tanto na cabecinha do coelhinho como aqui nas partículas que estão aqui nesta reta, eu fiz uma carga positiva e uma carga negativa. Nisso vai sair um vetor da partícula, ou seja, uma seta. Se as partículas possuem sinais opostos, como a gente já tinha falado antes aqui explicando com o meu coelhinho, as partículas vão se atrair, ou seja, o vetor aqui, a seta, vai apontar na direção da outra partícula. Então, cada cabecinha aqui apontaria, se fosse uma partícula, apontaria na direção da outra cabecinha. Da mesma maneira que ó, os sinais são diferentes, então as partículas apontam uma para a outra. Não importa que se começou com mais, se começou com menos, importa que as duas partículas são diferentes, então elas se atraem, tá? Uma está indo em direção à outra, e a setinha mostra isso. Agora, o que acontece se eu tiver dois sinais iguais? As partículas vão se repelir, ó, ela vai para longe da outra partícula, ela não vai querer conversa com essa outra partícula, ela não curtiu, não gostou, ela vai ir para longe. Da mesma forma, se fosse com as cabecinhas, ó, essa cabecinha aqui estaria olhando para lá, tá? Estaria indo para o outro lado, e essa cabecinha estaria virada para lá, tá? Estaria cada cabeça olhando, virando para um lado, ele não tem como sair fora aqui porque ele está colado no mesmo corpo, tá? Mas se fossem duas partículas, estaria uma indo para cá e outra indo para lá, ó, tá? E a setinha aponta na direção para onde a partícula está indo. Então elas iriam se afastar, se repelir, as duas cabecinhas iriam se afastar. Ah, mas e se a carga fosse as duas positivas? Deu na mesma, gente. Cargas com sinais iguais se repelem, vai uma para cá e uma para lá, elas se afastam. Gente, só lembrando que o coelhinho aqui é palhaçada, tá? Então, por favor, numa prova vocês vão fazer isso daqui, ó. Não façam dois coelhinhos, façam isso aqui, ó, tá? O coelhinho é só para você entender melhor. Aí a gente tem duas partículas, né? A carga aqui da partícula 1 a gente vai chamar de Q1 e essa carga aqui da partícula 2 a gente vai chamar de Q2. E essas partículas, elas estão afastadas. Veja que tem aqui uma distância entre elas, né? Essa distância aqui a gente vai chamar de R. Em alguns casos também chamam de D, de distância. Eu vou chamar aqui de R, tá? Então, esse espaço aqui, tá? Aqui, tá daqui até aqui, é um R, tá? A distância que está entre as partículas. E o Coulomb, que era o físico francês, não era o Coulomb meu coelho, o Coulomb Charles Augustin de Coulomb, ele era muito inteligente também. Então ele percebeu que a força elétrica entre dois objetos carregados é diretamente proporcional ao produto, ou seja, a multiplicação da quantidade da carga dos objetos, esse Q1 e o Q2. E inversamente proporcional, ou seja, uma divisão está na parte de baixo da divisão, ao quadrado da distância, que esse R aqui que seria R ao quadrado, né? E aí, no caso, se inversamente proporcional seria 1 sobre R ao quadrado, da distância entre os objetos. E existe uma unidade que se chama Coulomb, que a gente expressa com a letra C. Um Coulomb é igual a 1 ampere vezes 1 segundo. Corrente elétrica, que está aqui simbolizada pela letra I, é uma taxa de variação em relação ao tempo. Então, a unidade da carga elétrica aqui do I é o ampere. E a unidade aqui da carga é o coulomb. A unidade daqui do tempo é o segundo. Se a gente for pensar nas unidades que estão aqui, ó, tá? Vai ficar o quê? A é igual a C sobre S. Pensando nas unidades do que está aqui. Tá? E aí, se a gente multiplicar, que a gente tira essa divisão, passa para o outro lado para a gente isolar aqui o C, a gente vai ter aqui o C do Coulomb é igual ao ampere vezes o segundo. Desculpa que ficou meio apertado aqui, mas deu para entender, né? É isso que está aqui, ó. Um Coulomb é igual a 1 ampere vezes 1 segundo. Bom, o que a gente vai ter no final, então, é que esta daqui é a lei de Coulomb. K é a constante eletrostática de Coulomb, ela é positiva, essa constante K aqui, e é determinada por meio experimental. Esse R aqui é um vetor unitário na direção de R, aquele R que é a distância. Esse R chapéu aqui está presente para indicar a orientação no espaço. Aqui nós temos a multiplicação da carga 1 pela carga 2, e aqui nós temos que isso aqui é inversamente proporcional
a distância ao quadrado. E é muito interessante a gente notar que existe essa outra fórmula aqui, que é a lei de Newton. Olha só, gente, é muito parecida. A força é igual a uma constante, que aqui é a constante eletrostática, aqui é a constante gravitacional. Aqui na lei de Coulomb, essa constante é multiplicada pela carga 1, que está multiplicada pela carga 2, que é multiplicada pelo R chapéu. Aqui, essa constante gravitacional está multiplicada pela massa 1, que também está multiplicada pela massa 2, que está multiplicada pelo R chapéu, e todo sobre a distância ao quadrado. Então, as duas leis aqui, a lei de Coulomb e a lei de Newton, são muito parecidas. Muda, na verdade, praticamente aqui a constante. Uma diferença aqui entre essas duas leis, entre essas duas equações, é que as forças gravitacionais sempre atraem, enquanto as forças eletrostáticas da lei de Coulomb podem atrair ou repelir. Porque aqui na lei de Newton só existe um tipo de massa, mas aqui na lei de Coulomb a gente tem dois tipos de carga elétrica, positiva e negativa. Uma outra diferença que a gente tem aqui entre a lei de Newton e a lei de Coulomb é que na lei de Newton a gente tem aqui a constante gravitacional com este valor aqui, 6,626 vezes 10 elevado a menos 11 Newton por metros ao quadrado vezes quilogramas elevado a menos 2 aqui. Enquanto isso, a nossa constante K aqui da lei de Coulomb, ela vale 8,99 vezes 10 elevado a nona Newton vezes metros ao quadrado, vezes Coulomb elevado a menos 2, e essa constante K ela é bem maior. Então, a força eletrostática é sempre maior em magnitude do que a força gravitacional em objetos menores. E uma coisa bem legal da gente lembrar também é a lei da conservação. As cargas elétricas não podem ser criadas nem destruídas, elas apenas se transferem entre corpos. É que nem que o nosso pequeno coelhinho Coulomb. Ele se foi deste planeta Terra, porém não é que ele morreu, ele vive em algum lugar, ele apenas foi transferido daqui para um lugar melhor. Pensa mais ou menos assim, só para você lembrar que as cargas não são criadas nem destruídas, elas apenas são transferidas entre corpos. Então, tem aqui um objeto 1, um objeto 2, tá? Ele tem aqui cargas, tá? Esse aqui também tem cargas. Então, se aqui ele perdeu uma carga, é porque essa carga foi para outro lugar, tá? Não é que essa carga foi destruída, ela sumiu. Ela apenas foi transferida, tá? É isso que acontece. Gente, tem ainda muito tema que podia ser abordado aqui para falar sobre esses assuntos de hoje, mas para não ficar uma coisa muito extensa e talvez até difícil de assistir devido ao tempo longo que isso pode tomar, eu vou encerrar por aqui então a nossa conversa sobre física, sobre cargas, lei de Coulomb, eletricidade e magnetismo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!